Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Eles sempre estiveram presentes, os que tentam vender os serviços dos espíritos para poupar os interessados de qualquer tipo de esforço. Problemas de relacionamento, casamento, emprego, rivalidade são algumas das opções oferecidas. Na Revista Espírita de maio de 1860, Allan Kardec se serve de uma notícia publicada pelo jornal Siècle para comentar o assunto. Dizia a mesma que um senhor de nome Félix N., jardineiro das proximidades de Orleans, passava por ter habilidade de isentar os candidatos à prestação do serviço militar do sorteio, isto é, de os fazer alcançar um bom número. Prometeu a um deles, jovem vinhateiro, fazê-lo tirar o número que quisesse mediante 60 francos, dos quais 30 adiantadamente e 30 após o sorteio. O segredo consistia em rezar 3 Pater e 3 Ave Maria durante 9 dias. Além disso, o feiticeiro afirmava que, graças ao que fazia de sua parte, a coisa favoreceria o jovem e o impediria de dormir durante a última noite, mas ficaria isento. Infelizmente, o encanto não funcionou. O candidato dormiu, como de costume, e tirou o número 31, que o fez soldado. Repetidos os fatos 2 vezes, o segredo não foi mantido e o feiticeiro Félix foi levado à justiça. Comenta Kardec: os adversários do Espiritismo o acusam de despertar ideias supersticiosas. Mas o que é que há de comum entre a doutrina que ensina a existência do mundo invisível, comunicando-se com o visível, e os fatos da natureza do que relatamos, que são os verdadeiros tipos de superstição? Onde se viu o Espiritismo ensinar semelhantes absurdos? Se os que o atacam a tal respeito se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, antes de o julgar tão levianamente, saberiam que não só condena todas as práticas divinatórias, como lhes demonstra a nulidade. Portanto, como temos dito muitas vezes, o estudo do Espiritismo de maneira séria tende a destruir as crenças realmente supersticiosas. Na maioria das crenças populares há quase sempre um fundo de verdade, mas desnaturado, amplificado. São os acessórios, as falsas aplicações que, a bem dizer, constituem a superstição. Assim é que os contos de fadas e de gênios repousam sobre a existência de espíritos bons e maus, protetores e malévolos. Que todas as histórias de aparições têm sua fonte no fenômeno real das manifestações espíritas, visíveis e mesmo tangíveis. Tal fenômeno, hoje perfeitamente verificado e explicado, entra na categoria dos fenômenos naturais, que são uma consequência das leis eternas da criação. Mas o homem raramente se contenta com a verdade, que lhe parece muito simples. Ele a reveste com todas as quimeras criadas pela imaginação e é então que cai no absurdo. Vêm depois os que têm interesse em explorar essas mesmas crenças, as quais juntam um prestígio fantástico próprio a servir aos seus objetivos. Daí essa turba de adivinhos, feiticeiros, ledores de sorte, contra os quais a lei se ergue com justiça. O espiritismo verdadeiro, racional, não é, pois, mais responsável pelo abuso que dele possam fazer do que é a medicina pelas fórmulas ridículas e práticas empregadas por charlatões ou ignorantes. Ainda uma vez, antes de julgá-lo, dai-vos ao trabalho de o estudar. Concebe-se o fundo de verdade de certas crenças, mas talvez se pergunte sobre o que pode repousar a que deu lugar ao fato acima, crença muito espalhada no nosso interior, como se sabe. Parece-nos que tem sua origem no sentimento intuitivo dos seres invisíveis, aos quais se é levado a atribuir um poder que, por vezes, não tem.
A existência de espíritos enganadores que pululam à nossa volta por força da inferioridade do nosso globo, como insetos daninhos num pântano, e que se divertem à custa dos crédulos, predizendo-lhes um futuro quimérico, sempre próprio a adular seus gostos e desejos, é um fato do qual temos provas diárias pelos médiuns atuais. O que se passa aos nossos olhos aconteceu em todas as épocas, por meios de comunicação em uso conforme o tempo e o lugar. Eis a realidade. Com o auxílio do charlatanismo e da cupidez, a realidade passou para o estado de crença supersticiosa. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.